Evangelho de Marcos, capítulo 13, os versículos de 1 a 13. Eu vou fazer a leitura, peço aos irmãos que acompanhem com atenção. Diz assim a palavra do Senhor. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado em todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, pela palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Nós estamos diante do Senhor em culto público e o nosso desejo agora é adorar o Senhor ouvindo a sua doce e santa voz pela tua palavra. Por isso fala, Senhor, a cada um de nós. Fala, Senhor, para a nossa edificação, instrução, correção, encorajamento. Fala, Senhor, moldando-nos segundo a pessoa bendita do teu Filho, para que, como o próprio texto mesmo nos instrui, sirvamos de testemunho a esse mundo, de que nós somos o teu povo, de que o Senhor é o nosso Deus. Dá-nos tua bênção, então, nesse santo momento, e graciosamente ensina-nos a tua vontade. Quanto a esse teu servo, dá-me tua graça, que as minhas fraquezas e pecados não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça. Então somente abençoa a tua igreja e exalta o nome do teu Filho, ensinando-nos tua verdade. É a nossa súplica com gratidão, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E aí, querem saber como é que vai ser o fim do mundo? O texto que nós acabamos de ler, ele faz parte daquilo que é conhecido como o sermão escatológico, né? Ou o sermão acerca das últimas coisas que o Senhor Jesus proferiu. E é interessante porque o assunto, né, da escatologia, ou seja, o assunto do fim dos tempos, ele sempre é um assunto que desperta curiosidades, não é? Filmes, histórias, ensinos, doutrinas, e tudo isso já foi criado porque as pessoas têm curiosidade de saber como é que vai ser o fim, como é que Jesus vai voltar, não é? Em que dia, em que horário.
como é o céu, como é o inferno, coisas dessa natureza. E não é errado buscarmos conhecer estas verdades, não é? O problema é quando o desejo curioso vai adiante de um coração que crê no Senhor e na sua palavra. Aí é que reside o problema. O propósito do texto, desse que nós estamos considerando hoje, consideraremos ainda por alguns domingos, não é satisfazer a curiosidade, nem dos discípulos, que foram os autores das perguntas, nem nossa, acerca do fim dos tempos. Mas o propósito da pregação do Senhor Jesus é exatamente instruir-nos biblicamente para não sermos presas fáceis dos enganadores, que utilizam-se do instrumento da curiosidade no que tange ao assunto fim do tempo, ou fim dos tempos. Desde sempre, Satanás usa algumas ferramentas para fisgar as pessoas. E no que tange aos assuntos do fim, a principal isca é a curiosidade. E o Senhor, então, a fim de instruir a sua igreja biblicamente, ele, na sua primeira palavra de ensino, ele diz: vede que ninguém vos engane. Então, o propósito dessa instrução é fazer-nos conhecer a verdade bíblica e fazer-nos vigilantes, sábios, que discernem os tempos sem o aspecto da curiosidade, mas que discernem a partir de uma sabedoria que emana do próprio Deus, revelada na sua palavra. O propósito, então, é fazer-nos obedientes à palavra do Senhor na prática dessa ordem: vede que ninguém vos engane, ou seja, sejam vigilantes, crentes atentos e sábios, que sabem discernir todas as coisas. Contudo, irmãos, e eu digo por experiência própria, tanto daquilo que já passei, como daquilo que tenho acompanhado na vida pastoral, quando nós vamos tratar do assunto de escatologia, e assim, de modo geral, a igreja gosta de coisa sensacionalista. Vocês vão ver isso. Quando eu terminar a exposição de Marcos, vocês vão dizer assim: mas é só isso, não tem nada mirabolante, fogo e anjo. Eu era seminarista no último ano, dei o estudo de Apocalipse na segunda igreja de Teresina, e quando eu terminei, uma senhora chegou muito carinhosa e disse assim: Renê, mas não tinha mais nada para ser dito. Porque a curiosidade é o que desperta as pessoas para conhecer. Elas não querem entender que o fim dos tempos foi nos ensinado pelo Senhor nos seus sinais e aspectos, exatamente para nos prevenir das operações de Satanás, que se utilizam da nossa curiosidade para nos fisgar, para nos enganar. Então, a igreja sempre gosta, via de regra o pessoal gosta do sensacionalismo. E, diga-se de passagem, há muito sensacionalismo quando se trata acerca do fim, que não é bíblico, é fictício e fruto de uma má interpretação do texto bíblico. Vocês vão surpreender quando nós formos tratar sobre o texto, que o Senhor disse nesse mesmo capítulo 13, quando o Senhor falando sobre um será tomado e o outro será deixado. Vocês vão surpreender como isso não tem nada a ver com aquilo que foi ensinado sobre arrebatamento. Mas eu não vou antecipar o que é, Mas enfim, o entendimento real e bíblico acerca do fim é o que nos fará crescer na fé, na maturidade e na vigilância, porque esse é o propósito pelo qual a palavra nos revela instrução acerca do fim. Não é para nos tornar ou satisfazer nossa curiosidade, mas é exatamente para nos fazer crescer na fé, crescer em sabedoria bíblica, crescer em vigilância.
porque nós temos um mandamento acerca do fim. O Senhor disse: vede que ninguém vos engane. Esse é um mandamento. E por isso, então, devemos estudar acerca do fim com esse intuito. O capítulo 13, até o verso 10 do capítulo 14, não é? Ele engloba toda essa parte do sermão escatológico, até iniciar então a parte da crucificação, ou desse início, né? Do último dia do Senhor na terra. E eu vou dividir esse capítulo, a sua exposição, em 4 partes. Hoje nós iremos ver os versos de 1 a 13, domingo que vem os versos de 14 a 23, depois de 24 a 27 e por fim de 28 a 37. E assim nós vamos poder visitar textos do Apocalipse, textos dos outros evangelhos e de um modo variado nas cartas, para melhor instruir e também para que melhor nos preparemos para a vigilância cristã, ou na vigilância cristã, cumprindo esse mandamento: vede que ninguém vos engane. Hoje eu vou dividir a nossa exposição em 3 partes. Eu preciso dar uma parte histórica, depois eu vou dar a resposta do Senhor Jesus Cristo e as aplicações para a nossa vida. Comecemos então pela parte histórica. Então, ainda estamos na última terça-feira da vida do Senhor. Pensa numa terça-feira pesada, não é? Já teve todos aqueles embates com os fariseus, depois teve o ensino sobre quem é o filho do homem, né? De quem ele é filho. E agora o Senhor sai de Jerusalém, do templo, né? Ele sai para nunca mais voltar ao templo. E na saída, um dos discípulos, Mateus nos diz que são os discípulos, mas Marcos diz que é um. Então, um discípulo disse: mestre, que pedras, que construções. Ou seja, chamou a atenção do Senhor para a edificação do templo de Jerusalém. De fato, os judeus, eles estavam maravilhados com a beleza e a suntuosidade, a grandeza daquele prédio, daquela construção. Se nós estivéssemos lá, certamente nós elegeríamos como uma das maravilhas do mundo antigo. Tão grande e tão magnífica era aquela construção. Somado a isto, os judeus criam que o templo era o lugar da verdadeira presença de Deus. Então, havia todo um direcionamento da fé para com o lugar e para com a edificação daquele templo. E sobre o templo é importante lembrar que o Senhor também fez uma promessa ao seu construtor inicial, que foi o rei Salomão. Lá em 2 Crônicas 7, Deus faz uma promessa, dizendo que todo aquele que olhar, se arrepender, se dirigir para o templo, onde quer que estivesse, o Senhor o perdoaria e absolveria dos pecados e o abençoaria. Então, estas 3 coisas estão envoltas no coração dos judeus para com o templo. A suntuosidade e beleza do templo era o lugar da presença real de Deus na terra, e havia uma promessa dirigida ao prédio, né, ou que envolvia o prédio, feita a Salomão, da qual eles tomavam como sendo algo extremamente literal. O templo foi construído, né, foi por Salomão, filho de Davi, e o templo iniciou-se no ano 969 da era cristã, antes de Cristo, perdão. Então, no ano 969 antes de Cristo, Salomão começa a construção. 7 anos depois, então, temos a conclusão desse templo. O templo ficava no Monte Moriá. Jerusalém tem vários montes e o templo ficava no Monte Moriá, que era o monte mais alto da cidade, no cume desse monte. Nele estavam a Arca da Aliança, o altar do sacrifício, a mesa dos pães da proposição, os candelabros que permaneciam acesos 24 horas, 365 dias por ano. Então, todos aqueles utensílios que tinham um significado simbólico, religioso, estavam também nesse templo, né? Somado à bênção, da qual já mencionei,
feita a Salomão em 2 Crônicas 7. 400 anos depois, ou quase 400 anos depois, o templo vai ser destruído. Quando o Império Babilônico invade Jerusalém, eles destroem o templo. Isso aconteceu no ano 586 da era cristã. Jeremias estava lá naqueles dias. Isaías profetizou antes, 120 anos antes, não é? Então, o templo cai no ano 586 da era antes de Cristo. Na Babilônia, Deus vai dar graça e moveu o coração do rei Ciro, que era o imperador da Pérsia, no ano 539. Para isso você leia Esté, Esdras e Neemias. E então, 50 anos depois, Esdras 3, o templo começa a ser reconstruído. 20 anos depois, Neemias, o templo é concluído. Ele tem a sua reconstrução em 539, 519, 520, até 518, mais ou menos isso. Então, ele é finalizado. 20 anos durou, então, a nova reconstrução. Entretanto, e aí vocês vão entender por que da beleza e por que da expressão do discípulo que disse, ó pedras, ó construção. O templo, o novo templo, construído no período de Zorobabel, de Neemias e de Esdras, ele era inferior ao templo de Salomão. No capítulo 13 de Esdras, os anciãos que conheceram o primeiro prédio, quando viram a construção do segundo, choraram, mas não de alegria, mas de tristeza, porque o segundo templo era inferior, muito inferior em beleza e tamanho comparado com o templo de Salomão. Mas foi esse templo, construído por Esdras, Neemias, período de Zorobabel, esse templo vai permanecer. No ano de 168 a.C., esse prédio vai ser profanado. Um porco vai ser sacrificado no altar do sacrifício por um indivíduo chamado Antíoco Epifânio IV. Esse é o período dos Macabeus e da revolução dos Macabeus na luta para restaurar a pureza do templo. Chegando próximo do período do Senhor Jesus Cristo, um rei vai ser levantado, cujo nome é Herodes, o Grande. Herodes tem parentesco com famílias judaicas, por isso ele também tinha um certo interesse pelo templo de Jerusalém. E Herodes vai iniciar as reformas desse templo construído em 539. Essas reformas incluíam a ampliação de toda aquela construção e seu complexo, bem como também um embelezamento. Lembra do templo de Salomão e do choro dos anciãos. Então a ideia é tornar tão grande quanto fora o primeiro. O resultado foi que esse novo templo, de tão grande e tão bonito que ficou, ele foi conhecido como o Templo de Herodes, por causa de Herodes e da sua iniciativa de reformá-lo. No ano 19 a.C., iniciaram-se as obras. E quando o Senhor Jesus morreu, no ano 33 da era cristã, ainda não havia sido concluído as reformas desse novo templo. Começou em 19, mas aí você tem que tirar 6, mas é outro assunto, porque Cristo nasceu no ano 6 a.C. Mas enfim, quando o Senhor morreu, no ano 33 da era cristã, ainda não havia sido concluído a sua reforma. O templo possuía pilares, feitos de bloco de mármore branco, puro e polido. Muito mármore de outras cores foram usados no piso, parede, revestimento de paredes, etc. Madeira nobre, muito ouro, muita prata, muitos metais preciosos foram utilizados na construção desse novo templo. Joséfo,
que era um judeu e historiador, foi preso, cativado pelos romanos em 70. Joséfo diz o seguinte: tudo o que poderia deslumbrar a alma e a visão estavam presentes no exterior do prédio, por ser coberto em cada lado com folhas maciças de ouro. Assim que o sol surgia, os seus raios refletiam-se tão intensamente que aqueles que ousavam olhá-lo eram forçados a desviar os olhos, como se o fizessem dos próprios raios solares. Para os estranhos que se aproximavam, de uma certa distância, ele parecia uma montanha coberta de neve, com partes que não estavam com ouro, pintados com o mais puro branco. Havia cúpulas de ouro maciço, o sol batia e refletia o amarelo do ouro, e outras partes que tinham mármore branco polido, que o mesmo sol batendo neles refletia um branco extremamente branco. Diante disso, então, de todo esse esplendor e de toda essa beleza, e da crença que havia sido depositada no templo como sendo o símbolo da presença real de Cristo, os discípulos, de fato, e todo judeu, estavam admirados com aquela maravilha. Porém, somado a tudo isto, em Mateus 23, 38, tem uma palavra de Cristo dizendo que a casa ficará deserta. E essa expressão, a casa ficará deserta, apontou para a destruição da cidade e, consequentemente, do templo. Por isso os discípulos perguntam quando sai de Jerusalém: quando sucederá estas coisas? Quando isso vai suceder? Quando sucederá estas coisas? A casa ficará deserta, a destruição. Verdadeiramente, o Senhor Jesus Cristo, quando tratou sobre a ruína do grande templo, a sua palavra se cumpriu 40 anos depois da sua fala ser pronunciada. No ano 66 da era cristã, os judeus vão se rebelar contra Roma. Você já tem indícios dessa rebelião dos judeus contra Roma no texto que nós lemos. Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. Está aí, Atos 18. Mas no ano 66, a intriga se dará por completa. E o imperador da época, Vespasiano, enviou suas tropas de Roma, da Europa, para o Oriente Médio, sob o comando do seu filho, o general Tito, que seria o futuro imperador do império. No início de 70, do ano 70 da era cristã, as tropas romanas invadiram a cidade e destruíram a cidade. E tudo foi arrasado. E estima-se que 1 milhão de judeus caíram ao fio da espada nesta guerra. Então, a palavra do Senhor foi cumprida cabalmente quando ele disse: não ficará pedra sobre pedra. Mas sobre esses detalhes da destruição de Jerusalém, nós veremos no outro sermão, quando eu for abordar aqui a alusão a essa destruição como sinal para o fim dos tempos. Bom, somado então todas essas informações, nós podemos olhar para o texto de Marcos e olhar, os discípulos perguntam, eles fazem duas perguntas. Infelizmente, alguns intérpretes, ou por querer satisfazer as curiosidades do coração, ou por razões quaisquer, alguns querem interpretar Marcos 13 como Mateus 24, Lucas 21, como sendo uma resposta sobre uma pergunta. Então, alguns interpretam como sendo uma resposta ou para a destruição de Jerusalém ou para o fim dos tempos. É daí que nascem os erros de 3 voltas de Jesus, tribulação, 7 anos, 3 dias. Só que se você olhar o texto com atenção, você vai perceber que os discípulos fizeram 2 perguntas. E a resposta foi dada para 2 perguntas. Então, olhe comigo o verso de número 4. Então,
Pedro, Tiago, João e André, em particular, perguntaram ao Senhor: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que coisas? A do verso 2, não ficará pedra sobre pedra. Quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Em Mateus, capítulo de número 23, o verso 3, os sinais são dirigidos acerca da volta do Senhor. Mateus 23, 3, os discípulos disseram, Mateus 24, não 23, perdão, Mateus 24, 3. Então diz assim a palavra do Senhor: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe perguntaram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Lucas também tem a mesma informação. Então são duas perguntas: quando vai acontecer a destruição da cidade e quais são os sinais do fim dos tempos, da tua vinda? A pergunta dos discípulos, feita em duas etapas, elas demonstram que os discípulos criam que depois da destruição de Jerusalém, não levaria muitos anos para o Senhor voltar. Por isso que eles fazem uma pergunta conectada na outra. Essa era uma crença que havia entre eles, talvez fundamentada na palavra dos profetas, como Isaías 13, aonde fala sempre do dia do Senhor vindo e tendo toda acontecimentos, consumação e etc. Diante disso, diante dessas duas perguntas, o Senhor Jesus Cristo respondeu não como nós fazemos hoje. Se fosse hoje, ele diria: beleza, vamos por parte. Primeira pergunta, isso aqui. Segunda pergunta, isso aqui. Não. Cristo não fez assim, porque ele não estava respondendo perguntas particulares. Ele estava respondendo perguntas que teriam uma implicação e têm uma implicação para a igreja em todas as épocas, para a igreja dos dias dos apóstolos e para a nossa igreja hoje. Então, a resposta do Senhor foi tecida com muita habilidade. O Senhor habilmente unificou na sua palavra profética os eventos próximos, a destruição de Jerusalém, e os eventos mais distantes, o fim do mundo. Quando Cristo fez isso, teceu a sua resposta unificando as duas coisas, o Senhor objetivava com esta resposta, como eu disse anteriormente na introdução, não satisfazer curiosidade, mas instruir a igreja à sabedoria, ao crescimento na fé e à vigilância com relação ao possível engano que Satanás promoveria acerca desse assunto para enganar a igreja. Então, a ideia é instruir, não é meramente responder. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos ver isso ao longo do texto. Em todo o capítulo de número 13, Jesus usou 19 vezes verbos no imperativo. Então ele não estava respondendo meramente uma pergunta, ele estava instruindo a sua igreja. Nesse texto tem 19 ordens que são dadas à igreja, para que ela sabiamente se prepare para o tempo do fim. Dito isto, então, vamos olhar rapidinho a resposta do Senhor e depois fazer as aplicações para a nossa vida. A primeira resposta do Senhor, no verso 5, foi: vede que ninguém vos engane. A resposta de Jesus, do 5 até o 13, ela engloba um inimigo e dois desafios. O inimigo é Satanás e dentro dois desafios. O Senhor não responde simplesmente dizendo sim, não ou marcando datas. A resposta do Senhor começa com uma advertência, preparando-nos para algo urgente, a vigilância com relação aos ataques dos inimigos e aos desafios da vida cristã. O inimigo ao qual o Senhor se refere é Satanás, que pleiteia enganar a igreja, se apresentando diante dos homens, dizendo, verso 6,
eu sou. Lembra que o eu sou é a expressão de Êxodo 4, que é o nome de Deus. Nós não vamos ler hoje, mas se você for para o Apocalipse, capítulo 13, você vai ver que a segunda besta é exatamente as falsas religiões, que pleiteiam ser o eu sou. Então notem que não tem coisas mirabolantes no mundo. O que tem é uma guerra verdadeira, espiritual, onde Satanás, não podendo mais impedir a salvação dos homens, trabalha arduamente para atrapalhar a vida dos salvos. Então o Senhor advertiu dizendo: cuidado, que ninguém vos engane, porque muitos se apresentarão dizendo: eu sou o Cristo. Esse eu sou será apresentado diante da igreja por meio de falsos profetas, falsos ensinos, falsas doutrinas, falsos evangelhos. A ideia é sempre descaracterizar o Senhor Jesus Cristo, criando outros cristos. E o resultado será uma falsa vida cristã. Uma vida cristã, o cristã entre aspas, falsa. Então, será fácil enganar e tragar estes que se entregarem a estes enganos. Por isso a ordem é: cuidado, que ninguém vos engane. A falta da instrução bíblica deixa as ovelhas vulneráveis aos ataques de Satanás. Por esta razão, essa é a primeira ordem dentro da resposta do Senhor: vede que ninguém vos engane, porque muitos se levantarão e se apresentarão postulando serem Cristos. Então, notem isso. A segunda parte da resposta do Senhor contempla o primeiro desafio, o inimigo Satanás. O primeiro desafio: viver num mundo caído, viver num mundo quebrado pelo pecado. Paulo disse em Romanos 8, de 19 a 22, que o mundo está amaldiçoado pelo pecado. Então, o desafio é viver num mundo caído, num mundo falido, num mundo quebrado. Notem que o Senhor vai dizer a partir do verso 7, ele disse o seguinte: vocês vão ouvir falar de rumores de guerras, vocês vão ouvir falar entre inimizades, entre nação contra nação, entre tribos contra tribos, entre etnias contra etnias. É muito interessante a palavra do Senhor Jesus. O pastor Augusto Nicodemos, que morou lá na África do Sul, ele mesmo conta que o apartheid não era apenas entre negros e brancos. Não, a segregação era entre negros e brancos, e negros entre negros, e tribos entre tribos. A história que nos passam é apenas pela metade, porque o objetivo é o engano. A palavra do Senhor não vai cair por terra. Sempre haverá inimizade entre nação contra nação, reino contra reino, etnia contra etnia, tribo contra tribo, e assim sucessivamente. Por que isso acontece? Porque nós vivemos num mundo caído, num mundo quebrado pelo pecado. Então o Senhor está nos ensinando a não alimentar expectativas frustradas sobre uma vida melhor neste mundo. Ela não existe. A verdadeira vida, a vida boa, agradável e feliz, da qual tanto ansiamos, só pode ser alcançada em uma pessoa, em Jesus Cristo. Acrescentando ao texto de Marcos, Lucas cita epidemias, como a que nós tivemos agora. Lucas vai falar de epidemias no capítulo 21 do seu evangelho. O Senhor prossegue e diz: vai ter fomes na terra, catástrofes naturais, chuvas, terremotos, inundações, tsunamis, desgraças e mais desgraças. Tudo isso é para evidenciar que vivemos num mundo quebrado, que vivemos em um mundo amaldiçoado por causa do pecado. E tudo isso vai continuar até o fim. Aí é engraçado, eu tive contato com algumas pessoas, aí nessa epidemia, todo mundo ficou animado com a volta de Jesus. Já vai voltar, porque tem epidemia, os tempos estão mal. O povo não lê a Bíblia. Aí agora é fácil, é um terreno fácil para o anticristo aparecer, os anticristos aparecerem, propondo soluções.
porque o coração está iludido, não entende as Escrituras. É muito interessante isso. Aí o povo agora está orando por Israel, né? Porque o pessoal ainda tem um pezinho em Israel. Eu não entendo. Eu queria entender o que é que há. Por que que a cruz é menor do que o templo na cabeça das pessoas? Ficam orando ainda por Israel. De fato, foi o povo do antigo pacto de Deus. Mas o povo do pacto é a igreja. Orar por eles é como orar por qualquer outro povo, para que Deus os converta e traga salvação, e não como se fosse o povo de Deus ainda. Mas enfim, são imaturidades terríveis na alma. Então tudo isso é para evidenciar que você vive num mundo caído, num mundo quebrado pelo pecado. Note que o Senhor vai enfatizar que tudo isso vai acontecer até o fim do tempo. Então não é a primeira guerra, não é a primeira epidemia, não é a primeira fome, nem é o primeiro terremoto que marca o fim dos tempos. É um erro. Nós somos proibidos de estar marcando datas sobre a volta de Cristo. Olhe comigo, o Senhor então disse, não é? Verso de número 8, ele diz: estas coisas são o princípio das dores. Não é de fato o fim, é apenas o início. Por que ele diz que é o princípio das dores? Porque o Senhor está fazendo uma alusão comparativa com uma mulher grávida. A Bianca e a Samara sabem disso. Ou quer dizer, vão saber daqui a pouco. Quando se aproximar o parto, elas vão sentir contrações. Mas coisinhas leves, quem já pariu sabe disso. Coisinhas leves e tal. Não é o parto ainda. São coisas leves, está apontando. Cada dia que se passa, aí vai intensificando, mas quando é chegada a hora do nascimento, então as dores vêm de uma forma violenta, avassaladora, e uma atrás da outra, e não dá tempo, porque ela está dizendo, agora vai nascer, e então a última vem, e a criança nasce. É isso que Cristo está dizendo. Ele está dizendo, olha, não caia no erro de achar que a primeira guerra, a primeira inimizade, a primeira fome, o primeiro terremoto é o fim. Não. São as primeiras contrações. Só que elas vão se intensificando, e se intensificando, e se intensificando, até chegar de fato o verdadeiro tempo do fim, quando elas terão uma intensidade tão grande que então virá o fim. Assim como o nascimento de um bebê, o momento glorioso do nascimento, ele é prenunciado por uma intensidade de sofrimento, de dores. Assim também será o fim. O glorioso retorno de Cristo também será prenunciado por dores gigantescas, não é? Por aflições gigantescas. Então esse é o primeiro desafio, viver num mundo quebrado. Se você não lembrar disso, você não vai ser vigilante, você não vive num mundo bom, você vive num mundo quebrado, num mundo falido pelo pecado. Por isso a ordem é, vede que ninguém vos engane, sejam vigilantes. Você vive num mundo quebrado. Segundo desafio, as perseguições. Então o Senhor, no verso 9 diz, estai vós de sobreaviso, voltando ao verso 5. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais, às sinagogas, vocês vão ser açoitados, vocês vão comparecer à presença de reis, de governadores, para dar testemunho. Verso de número 11, por exemplo, né? Vocês vão ter que falar diante deles, mas fiquem em paz, eu vou colocar as palavras corretas nos vossos lábios. Vocês vão ter problemas dentro de casa, os pais se levantarão contra os filhos contra os pais, a esposa contra marido, o marido contra a mulher, e assim sucessivamente. No verso 13 ele diz, vocês vão ser odiados, ninguém vai gostar de você, por causa do meu nome. Então esse é o segundo desafio, as perseguições. Mas por que o Senhor inicia falando das perseguições no verso 9 dizendo, estais vós de sobreaviso? É para que você não fique ansioso, fique em paz.
O nosso Deus é poderoso para nos capacitar a resistir às dores, às aflições, às angústias dos tempos. Ele mesmo disse: quando alguém te inquirir, fique tranquilo, o Espírito falará por vós, com sabedoria inestimável. Então, não fique ansioso, não fique com medo, não fique com expectativas curiosas, medrosas acerca disso. Entretanto, estai vós de sobreaviso, ou seja, vede que ninguém vos engane. Esse, de fato, é um gigantesco desafio, porque a perseguição, ela se dá para com os crentes, tanto em nível global como pessoal. Sempre teve perseguição, tem perseguição hoje e vai continuar tendo até a volta do Senhor, mas como nós vimos, conforme dores de parto, quando chegar o dia do Senhor, elas se intensificarão. Perseguições a nível global, perseguições a nível pessoal, e a ordem do Senhor é: estai vós de sobreaviso, vede que ninguém vos engane. Os tempos difíceis devem ser esperados pelos crentes. Por isso que essa pregação da prosperidade, pregação de que não tem doença, pregação de que tudo isso é mentira, tudo isso é engano de Satanás. Pode ser que tenha gente crente dizendo esses negócios, ele está enganado, mas a pregação dele e nada é nada. Tudo isso é do diabo. É tentando fazer com que as pessoas deixem de olhar para os céus, para olhar para essa terra, para esse mundo falido. A palavra do Senhor é: tempos difíceis nos esperam. Essa foi a palavra do Senhor. Portanto, consolemo-nos e encorajemo-nos uns aos outros na dependência de Deus, no poder de Deus, na salvação de Deus. Se você perceber, o Senhor Jesus Cristo quebrou a fala dele sobre a perseguição, ele quebrou no verso 10, para consolar os crentes. Olha o que ele disse no verso 10: mas é necessário que o evangelho seja pregado em todas as nações. Ele vem falando de dores, ele vem falando de perseguições, ele vai dizer que você vai ser odiado e vão te matar, e aí ele dá uma pausa, só uma pausinha: o evangelho vai ser pregado em todas as nações. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo: filho, fique em paz, console-se, encoraje-se, porque isto faz parte do plano de Deus, ou seja, não há, nem na terra nem fora dela, ninguém que tenha domínio fora Deus. Então, quando um governo mau se levanta contra a igreja, ele é um instrumento de Deus, ainda que promova o mal. Quando alguém em nosso país persegue a fé cristã, a palavra de Deus, ele é um instrumento de Deus, ainda que ele faça o mal, Deus vai puni-lo por isso, mas de algum modo isso vai resultar na pregação do Evangelho. E veja se não foi assim. Se o Senhor não tivesse sido morto e crucificado, nós não conheceríamos a salvação. Ainda, caso existíssemos, estaríamos em trevas horrendas e em certeza abismal de inferno e de derrota sem fim. Tudo está no plano do Senhor. Tudo. Portanto, o Senhor disse: o evangelho vai ser pregado, fique em paz. Console-se, encoraje-se, sofra aos meus pés, porque faz parte do meu plano. Um detalhe que o Senhor acrescenta na sua palavra, que é muito importante para nós, e eu quero frisar isso, inclusive a título de aplicação. Notem que as perseguições e a oposição à igreja e aos crentes nascem e nascerão dos governantes e das autoridades legalmente constituídas. Percebam que o Senhor vai falar: vocês vão para os tribunais, vocês vão para as sinagogas, os líderes religiosos, vocês vão comparecer diante de governadores, diante de reis. Por que o Senhor frisa isso? Ele não está dizendo que serão os arruaceiros quem perseguirão a igreja. Ele está dizendo que a perseguição, a oposição, nascerá dos governos e das autoridades legalmente constituídas, e é isso que tem acontecido desde os tempos passados. Por que o Senhor disse isso? Para te encorajar. Mas como, Senhor? Como é que eu vou ser encorajado por essa palavra? A palavra é
para que você seja encorajado a temer apenas um único Deus. Para você não confiar nas autoridades, para você não achar que serão as leis do seu país quem vão te proteger, para você não achar que vai ser o governador, o presidente, o prefeito, o vereador e quem quer que seja que vai te proteger, porque não serão estes que vão nos proteger. Mas o Senhor, nosso Deus, é quem vai nos proteger. Quando Cristo advertiu a igreja acerca disso, era exatamente para dizer: não confia no exército romano, não confia no exército do teu país, nem na lei do teu país, não confia. Teme e confia apenas em um, o Senhor nosso Deus. E se os irmãos observarem, nossos dias são dias estranhos dentro desse aspecto. A política tem dividido a igreja. E o que é mais interessante, ninguém pensa em Deus. Pensa nos seus partidos, nas suas ideologias. Só que o que mais me choca, às vezes, é ver os crentes do lado daqueles que serão instrumentos para matar eles mesmos. É defender o governo, é defender uma ideologia, é defender um partido, além da palavra, acima da palavra, sem nem considerar a palavra. É uma coisa incrível. Por que isso acontece? Porque estão sendo enganados, estão depositando confiança onde não deveriam depositar confiança. E eu não estou me referindo apenas à esquerda e tudo mais, não. Também aos crentes que são conservadores, como se o conservadorismo fosse de fato aquilo que vai nos proteger do mal. Não. Às vezes as pessoas dizem assim: vamos voltar para o império. Para quê? O rei era católico, filho, você nem ia poder cultuar direito. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Nos dias de Jesus, os fariseus eram os conservadores. O nosso conservadorismo, ele é bíblico. Porque o que é que nós conservamos? A palavra de Cristo, que é poderosa para a nossa salvação. Por isso, não deposite suas esperanças nos governos, nas autoridades, nas ideologias, nos planos de quem quer que seja. Pelo contrário, cuidado, lembra-te do que Cristo disse: vede que ninguém vos engane. Não há esperança fora do Senhor Jesus Cristo. Dentro disso, o Senhor advertiu os crentes também a não estimar a família além dele próprio Cristo. Nós também enfrentamos e enfrentaremos dificuldades internas no seio da família. Quantos crentes não são perseguidos dentro de casa, não é? Pelo próprio cônjuge, a pessoa quer ser mais santo, o outro critica, derruba, quando não é crente, né? Humilha, atrapalha, faz pedido que não deveria fazer para impedir a pessoa de exercer a fé. Oposições, elas virão em menor e maior grau à medida da fé e da vida de cada um. Portanto, fiquem tranquilos, disse Jesus. Sabe quem é que vai entregar você para morrer? Não vai ser o seu vizinho, vai ser o da sua casa. Por isso Jesus disse: quem me amar menos do que a um dos seus parentes, não é digno de mim. Porque no dia que um parente vier para lançar-nos na boca do leão, se nós o amarmos mais do que a Cristo, nós negaremos o Senhor. Estejam vós apercebidos, disse o Senhor, vede que ninguém vos engane. Não há esperança fora de Cristo. Temos um inimigo, Satanás, que tenta nos enganar. Temos um desafio, viver num mundo quebrado. Temos um grande desafio, as perseguições, a oposição. Por fim, o verso 13, ele é enfático, mas ao mesmo tempo, extremamente, ele é uma pedra preciosíssima de consolo e conforto. O Senhor disse: vocês serão odiados por todos, todo mundo vai odiar vocês. Não é por causa do vosso pecado, não. Se alguém nos odeia pelo nosso pecado, a pessoa está certa. O ódio aqui é por causa do nome de Cristo. Vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Mas fiquem tranquilos, né? Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Isso é uma palavra preciosíssima, não é? Jesus está nos dizendo o seguinte: os tempos das perseguições
São tempos férteis para a confiança e a dependência crescerem no nosso coração. O tempo das oposições, das tribulações, são de fato o momento apropriado para que nós frutifiquemos em fidelidade ao Senhor. E o resultado dessa fidelidade é exatamente o gozo na vida eterna. Por isso ele disse: quem perseverar será salvo. Ele não está falando que alguém pode perder a salvação, ele está dizendo que os verdadeiros crentes frutificarão nas tribulações e receberão a glória eterna. Graciosamente Deus promete sustentar-nos nesses tempos de aflições, fazendo-nos frutificar na fé, no temor, na fidelidade. É interessante como Deus trabalha, não é? O agricultor também, né? O pessoal que planta uva sabe, se ele não fizer a videira sofrer, ela não vai dar bons frutos, né? Por isso que ele tem que ir lá cortar, né? Podar. Assim também o Senhor para conosco. Deus gloriosamente promete sustentar-nos. Em Filipenses 1,6, Paulo disse: olha, quem começou a boa obra em vós é poderoso para concluí-la, ou seja, vocês perseverarão, porque o Senhor persevera em trabalhar em vós. Filipenses 2, 12 e 13, mesma coisa. Aquele que começou a boa obra vai concluir, ele é Deus poderoso. Portanto, não desanimemo-nos, nem nos desencorajemo-nos ante as dificuldades. Pelo contrário, lembre-se, as tribulações é o terreno fértil para frutificarmos em fidelidade e em dependência do Senhor, disse Tiago, capítulo 1. Apenas para ilustrar o que eu estou dizendo, estima-se que mais de 70 milhões de cristãos já morreram dando testemunho pelo nome de Cristo. E no último milênio, no último século, século XX, 45 milhões de crentes deram suas vidas para a glória do Senhor. Na última década, estima-se que 1 milhão de crentes morreram. Isso dá um total mais ou menos de 270 a cada 24 horas. A palavra cumpre-se cabalmente, tanto profetizando sobre os enganos, o mundo falido, as perseguições, como também se cumpre cabalmente: vede que ninguém vos engane. Eu os salvarei. Eu os salvarei. Portanto, irmãos, confiemos, dependamos e nos entreguemos cada vez mais ao nosso Cristo. Amém?